Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. Que bom estarmos aqui nesta noite. Amém. Quero já agradecer ao nosso pastor Lucas, a Camila, nossos pastores, toda a liderança pela confiança que tem depositado em nós. Amém. Eu creio que hoje será um divisor de águas na sua vida. Amém. Que você possa estar com o seu coração aberto e ao receber a palavra, que você misture ela com fé. Amém? Que não seja uma palavra que venha a ficar apenas aqui, mas que ela caia no seu coração e produza resultados. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. A Bíblia nos conta a história de uma mulher que saiu de casa determinada. Amém? E ela dizia consigo mesmo: eu vou tocar nas vestes dele e eu serei curada. Ela estava determinada a voltar para a casa dela diferente. E nós conhecemos a história, diz que ela, quando tocou em Jesus, ela foi imediatamente curada. E ela não voltou para casa do mesmo modo, porque ela determinou no coração dela. Nós vamos orar agora. Eu quero que você também determine a maneira como você vai sair daqui nesta noite. Você pode sair da mesma forma, mas se você determinar em fé, se você declarar, você vai sair daqui diferente. Aquilo que você está crendo no Senhor, a resposta, a cura, tudo isso está disponível. O poder de Deus está aqui neste lugar para operar o impossível, amém? Então determine: Senhor, eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei. Se eu entrei aqui triste, eu vou sair daqui alegre. Se eu entrei aqui ansioso, preocupado, eu vou sair daqui cheio de paz. Amém? Determine isso na sua vida. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra será ministrada e nós não seremos mais os mesmos. Iremos misturar fé, a palavra que será ministrada, e as nossas vidas serão impactadas em nome de Jesus. Sairemos daqui sarados, curados, transformados, ricamente abençoados pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua unção. Eu declaro a Tua unção despedaçando julgos, aleluia, quebrando todo o poder, toda amarra do diabo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa noite poderosa, amém? Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre quem é Jesus, amém? Em Marcos 8:27, Jesus ele chega aos discípulos e pergunta: quem os homens dizem que eu sou? O que o povo está dizendo sobre mim? Aí eles começam a responder, uns dizem que é Elias, outro, você é um profeta. Aí Jesus pergunta para os discípulos: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E se eu dirigisse essa pergunta de forma individual a cada um de vocês, provavelmente a resposta que teria, na maioria, né, em sua maioria, provavelmente seria daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus era, de quem Jesus foi e daquilo que Jesus fez. Mas hoje eu quero apresentar a você quem é Jesus hoje, quem é Jesus agora, o que Ele está fazendo nesse exato momento, amém? Não apenas o Jesus que simplesmente morreu na cruz e fez isso, fez aquilo, mas o que Jesus está fazendo na minha vida agora, o que Ele está fazendo no céu agora, qual é o ministério que Ele está exercendo ao meu favor. É isso que nós estaremos vendo nesta noite. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Ele está vivo, amém? Ele ressuscitou, amém? Se nós não cremos nisso, amados, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Paulo, ele disse que se nós não acreditássemos na ressurreição de Jesus, a nossa pregação era vã, o nosso testemunho é falso e a fé de vocês não tem valor nenhum, não tem efeito nenhum se Jesus não ressuscitou. Mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, amém? Ele está vivo, nem a morte pôde deter o nosso Salvador. Isso está escrito em 1 Coríntios 15:14. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas a nossa fé, ela produz resultados porque Ele está vivo.
A nossa fé, ela é poderosa porque ela é respaldada por alguém que ressuscitou, que está vivo e que venceu a morte. É por isso que quando você declara, é por isso que quando você ora, alguma coisa acontece. É por isso que a palavra declara, tudo é possível àquele que crê. Porque o seu Deus não está morto, Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. E de fato, Ele ressuscitou e foi visto por várias pessoas. Muitos dos seus discípulos, dos seus seguidores, viram Ele vivo. Inclusive o próprio apóstolo Paulo viu Jesus. A Bíblia diz que Paulo, ainda Saulo, perseguindo a igreja, com toda a sua força, com todo, empenhado em matar os crentes se preciso, empenhado em prender todos os cristãos, porque ele era um perseguidor. Ele era muito zeloso naquilo que ele estava fazendo. E na cabeça dele, ele estava fazendo a coisa certa. Até o dia que ele se encontrou com Jesus. A palavra diz que ele estava indo para um lugar, montado no seu cavalo, mas de repente Jesus apareceu, uma luz bem forte brilhou, e ele ficou tão admirado com aquilo que ele caiu do cavalo, ao ponto, a luz era tão forte, ao ponto dele ficar cego. E depois disso, depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. A ponto de dizer, tudo o que eu era antes, tudo o que eu tinha antes, todo o meu conhecimento, eu considero isso como esterco, como nada. Tudo que para mim era lucro, agora é perda, pelo prazer, pelo privilégio de conhecer Jesus. O encontro que ele teve com Jesus transformou a vida dele para sempre. Ele viu Jesus, verdade, muito tempo depois de Jesus ter ressuscitado. Talvez você não tenha visto Jesus da forma como ele viu. Mas a palavra diz que bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, mas creram. 1 Pedro diz assim, nós não vimos, mas nós o amamos. Mesmo sem ver, nós amamos ele. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Você pode sentir, você pode ser tocado pelo Espírito Santo, mas ainda assim, ainda que eu não sinta nada, eu continuo crendo, eu continuo declarando o meu amor por Ele. Amém? Porque eu vivo pela fé. De fato, Jesus ressuscitou. E é interessante que no dia que Ele ressuscitou, Ele se encontrou, uma das primeiras pessoas que viu Ele vivo foi Maria. Maria foi até o sepulcro, onde ele estava, para poder ungir o corpo dele. Então, quando ela chegou lá, não viu o corpo, e ela ficou preocupada onde colocaram o corpo. De repente, ela viu um homem, ela não reconheceu Jesus de imediato, então Jesus a chamou pelo nome, aí sim ela entendeu, Jesus está vivo, e eu acredito que naquela surpresa, naquela euforia que ela estava sentindo, ela se agachou, se ajoelhou e começou a abraçar Jesus. E Jesus diz para ela, mulher, não me toque. Ou seja, outras tradições dizem, não me detenhas, porque eu tenho que ir para o meu Pai. Então vá até os meus irmãos, até os discípulos, e fale que eu estou indo para o meu Pai. E o que Jesus foi fazer diante de Deus? O que Jesus foi fazer quando ele falou para Maria? Quando ele disse, eu estou indo para o meu Pai. Veja o que diz Hebreus 9:11. Hebreus 9:11 na versão ARA diz assim, quando veio, porém, Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Jesus, quando ele se apresentou diante de Deus, a palavra diz aqui no versículo que nós lemos, que ele se apresentou como o sumo sacerdote. E é isso que ele é hoje. Ele recebeu
um ministério sacerdotal superior. E hoje ele está no céu como nosso sacerdote, como nosso advogado, como nosso intercessor e como nosso pastor. Esse é o ministério de Jesus hoje. É isso que ele está fazendo. E é interessante que no versículo que nós acabamos de ler, diz que de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou diante do Santo dos Santos no céu e apresentou o seu próprio sangue. E a palavra diz que de uma vez por todas, ele obteve eterna redenção. Por que o escritor está dizendo isso? Porque na antiga aliança, isso não era uma realidade. Na antiga aliança, havia um ritual que todos os anos era necessário ser feito. Então, ano após ano, o sumo sacerdote, que o primeiro foi Arão, o sumo sacerdote, ano após ano, ele pegava o sangue de um animal que foi sacrificado pelo pecado do povo. O animal ele não tinha nada a ver com o pecado das pessoas. Mas a Bíblia diz que traziam até o sumo sacerdote o animal, colocava a mão sobre o animal, como se estivesse transferindo o pecado para aquele animal. Então ele era sacrificado. E o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote podia fazer isso. Uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, levando o sangue daquele animal. E a palavra diz que quando Deus recebia aquele sacrifício, então o pecado do povo era coberto. Veja, o pecado do povo era apenas coberto, não era tirado. É como você ter uma dor de dente e você tomar um remedinho e a dor aliviar. Mas o problema ainda está lá. O problema está ainda lá na raiz, né, doutora? Você precisa procurar uma doutora. Você precisa procurar um dentista. Porque o dentista ele vai lá na raiz do problema e resolve aquela situação. Mas o que o sumo sacerdote na antiga aliança fazia era como se estivesse dando um remedinho, apenas cobrindo o pecado do povo. E aquilo não resolvia, porque ano após ano era necessário ser feito novamente e novamente aquele sacrifício. Por quê? Porque aquilo não era perfeito. Mas quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que Jesus fez. Jesus não cobriu o nosso pecado. Ele tirou de nós essa natureza pecaminosa. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas ele nos deu uma nova natureza. É o que a palavra diz, que nós nascemos de novo e fomos feitos nova criação. Ou seja, você recebeu uma nova natureza em você. O seu pecado não foi apenas coberto. Jesus foi lá na raiz do problema e arrancou aquela natureza pecaminosa de uma vez por todas. É o que está dizendo aqui, ó. Removeu de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Não é algo que vai ser feito anualmente, não é algo que tem prazo de validade. A sua redenção é eterna e foi obtida pelo sangue de Jesus de uma vez por todas. Aleluia! E olha que continua dizendo aqui no versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação, ou seja, santificava o exterior, santificava a carne apenas. Quanto à purificação da carne, olha o que diz aqui, muito mais o sangue de Jesus. O sangue daqueles animais purificavam apenas o exterior. Mas está dizendo aqui, ó, muito mais o sangue de Jesus. Pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, para nos purificar a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a Deus. Aleluia! Ele removeu de uma vez por todos os nossos pecados, para que nós tivéssemos uma consciência de justiça diante de Deus. Aquele que não tinha pecado,
Deus o fez pecado, imputou o pecado em Jesus. A palavra diz que ele não imputou pecado a nós. O que é imputar? Amputar, todos nós temos mais familiaridade. Por exemplo, meu pai teve um acidente de carro, ele amputou parte da sua perna. Ele teve que tirar parte da sua perna. Mas quando amputar é tirar, imputar é colocar, é atribuir. Então Deus, ele não atribui a nós os nossos pecados, porque os nossos pecados foram imputados em Jesus. A palavra diz que ele sendo, aleluia, sem pecado nenhum, Deus o fez pecado, ou seja, ele assumiu a nossa natureza pecaminosa. Aleluia. E hoje nós somos justiça de Deus. Justiça de Deus. E temos diante de Deus um sumo sacerdote. Qual que era o papel do sacerdote? Representar o povo. Enquanto o profeta, por exemplo, ele era a voz de Deus para o povo, o sumo sacerdote era a voz do povo para Deus. Ele representava. Quer ver um exemplo de representante? Quando Golias estava desafiando o povo de Israel, ele disse: ei, vocês não têm um aí para lutar comigo? A gente não precisa exército contra exército, apenas um contra um. Me manda aí um representante de vocês. E durante 40 dias, Golias ficou afrontando o povo de Israel. Até que Davi ouviu aquilo, se indignou e disse: eu vou lutar contra ele. Ou seja, ele iria representar o povo de Israel. E a palavra diz que Davi matou Golias. E a vitória de Davi não foi a vitória de Davi. A vitória de Davi foi a vitória de Israel. Da mesma forma, a vitória de Jesus não foi apenas vitória de Jesus, foi a nossa vitória. E qual foi o trabalho do povo de Israel, do exército, depois que Davi matou Golias? Eles foram contra os filisteus. Mataram os filisteus e pegaram todas as coisas que pertenciam aos filisteus. Da mesma forma, nós que aceitamos a Jesus, vamos e pegamos aquilo que é nosso, tomamos posse daquilo que Jesus conquistou para nós, porque a vitória dele é a nossa vitória, a conquista dele nos pertence. Ele é o nosso representante hoje diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Aleluia. Exemplo, quando eu ouvi esse exemplo uma vez e gostei muito. Quando Deus ele foi instituir o sacerdócio em Israel, ele separou alguns homens, mandou separar alguns homens, e Arão foi escolhido. É interessante que Moisés era o líder. Por que Moisés não foi escolhido como o sumo sacerdote? Uma tarefa de tamanha responsabilidade, representar o povo diante de Deus. Moisés era o líder, mas Deus queria tirar alguém do meio do povo. Arão estava com o povo, enquanto o povo estava lá no Egito, sofrendo como escravo, levando o chicote nas costas, tendo dificuldades. Arão sabia o sofrimento do povo. Então a ideia de Deus era tirar um representante que conhecia muito bem o sofrimento de cada um daquele povo. E olha o que diz Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Da mesma forma que Arão foi tirado do meio do povo, Jesus foi colocado no nosso meio, ele se fez carne, e ele passou por tudo que nós passamos, pelas dificuldades, privações. Ele foi tentado, mas a palavra diz que em tudo sem pecado. Ou seja, quando você pensa, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, você não está sentindo, você não está vendo, parece que Deus não se importa. Como assim? Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele conhece o seu sofrimento. Por isso que ele foi estabelecido como sumo sacerdote. Porque precisava ser alguém, ser tirado do meio do povo.
E porque Ele é o nosso sumo sacerdote, o versículo continua dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto do trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque nós temos Jesus diante de Deus como nosso representante. Hoje nós temos acesso a este lugar, à presença de Deus. Nós podemos estar diante dele confiadamente. Com ousadia podemos entrar no Santo dos Santos, algo que na antiga aliança era reservado apenas para o sumo sacerdote. Mas ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Mas hoje, na nova aliança, nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho, podemos estar diante de Deus. Aleluia! E Hebreus 3:1 diz assim: que Ele é o sacerdote da nossa confissão. Olha o que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Confissão aqui também tem o significado de homologeu, que quer dizer concordar, falar a mesma coisa. Concordar com o que foi dito. Ou seja, quando você pega o que está na palavra e declara aquilo em fé, você está concordando, você está falando a mesma coisa que Jesus disse, falando a mesma coisa. E a palavra diz que Jesus é o representante. Ele apresenta a sua confissão diante de Deus. E ele fala: tá vendo, Pai, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor, ele está falando a mesma coisa, ele está declarando a mesma coisa, ele continua concordando com a palavra. E Deus diz: para mim está tudo certo, eu tenho para ele o sim e o amém. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Amém? Quando você está confessando, declarando, é como se você estivesse construindo as coisas na sua vida. É como se você estivesse pegando aquelas peças de Lego e construindo uma imagem. E você vai confessando, você vai declarando até que aquilo se manifeste. E por que vai se manifestar? Porque o sumo sacerdote, ele está respaldando a sua confissão. Aleluia! Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele também é o nosso advogado, o nosso defensor. Kenneth Hagin disse que quando um crente é tentado e peca, ele pode reivindicar a promessa da purificação do sangue de Jesus. Amém? Ele é o nosso advogado. 1 João 2:1 está escrito assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. A palavra está dizendo: olha, essas coisas foram escritas, a palavra foi revelada a você para que você não peque. Então a vontade de Deus está bem esclarecida aqui, bem clara. Ele não quer que nós pecamos. Então se você nasceu de novo, você não vai sair fazendo as coisas de qualquer maneira, pecando, e achando porque eu estou debaixo da graça, está tudo bem. O sangue de Jesus, não é bem assim. Você tem uma natureza nova dentro de você. Amém? E o pecado hoje, por causa da graça, ele não tem mais domínio sobre você. Mas João, ele está dizendo: olha, eu estou dizendo essas coisas para que você não peque. Mas se por um acaso você pecar, não se preocupe, você tem um advogado. Você tem um defensor, um representante diante de Deus. E por que nós temos um advogado? Qual é a função do advogado? Nos defender. Nos defender de quê? De acusações. E quem é nosso acusador? O diabo. O diabo constantemente vai estar te acusando dos seus erros. Às vezes até dos erros passados. Coisas que já foram perdoadas. Coisas que Deus já esqueceu, mas o diabo constantemente vai estar te acusando, jogando na sua cara. Porque esse é o papel dele.
Ele é o acusador, mas nós temos um advogado que se coloca entre o diabo e você, dizendo: está consumado, ele foi perdoado, ele é justo, ele é santo. Nenhuma condenação há para ele, porque ele está em Cristo. Ele é o nosso advogado. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele remove não apenas o pecado, mas a consciência de injustiça. São duas coisas diferentes. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e remover a consciência de injustiça. Quando você peca, quando você erra, você pode ficar sujeito à consciência do pecado, à consciência de injustiça, achando que porque você fez aquilo, você não é justo, você não é digno de estar diante de Deus. Mas o sangue de Jesus, ele perdoa os seus pecados e remove de você essa consciência de pecado, remove de você essa consciência de injustiça. Ele te purifica dos pecados e ele te purifica também a sua mente, trazendo você novamente àquele lugar de justiça, aquele lugar, aquela consciência de que você é justo diante de Deus e que você está diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Quando Deus ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus e não existe nada que o sangue de Jesus não possa purificar. Smith Wigglesworth disse isso, e eu peguei essa palavra para mim. Não existe nada que o sangue de Jesus não possa purificar. Ele purifica minha mente, ele purifica meu corpo, ele purifica minhas palavras. O sangue de Jesus é poderoso. Aleluia! Glória a Deus. E por isso, amados, quando nós temos consciência disso, nós voltamos para o que estava escrito em Hebreus. Nós podemos nos achegar diante de Deus com confiança, com certeza de que nós seremos recebidos, aceitos. Porque nós não temos uma consciência de injustiça, mas nós temos uma consciência de que somos justos diante dEle. E por isso nós nos achegamos com ousadia, com confiança. É como quando você vai na casa da sua mãe, você chega abrindo a geladeira sem pedir licença, porque você está à vontade. Mas se de repente você tem alguma coisa contra a sua mãe, existe um clima ruim, você já fica meio assim, sem graça. E muitas das vezes, muitas pessoas estão assim diante de Deus, sem graça, sem jeito. Ei, você tem um advogado diante de Deus, um representante que está declarando que você é justo, que com o sangue dele te purifica por completo. Você não precisa ficar sem graça diante de Deus, você precisa se colocar na posição de filho e abrir a geladeira e pegar aquilo que você precisa, ficar à vontade e tomar posse daquilo que te pertence. Aleluia! Glória a Deus. Ele também é o nosso intercessor. Jesus hoje é o nosso sacerdote, nosso representante, nosso advogado, aquele que está nos defendendo. E ele também é o nosso intercessor, que se coloca entre. Interceder quer dizer se colocar entre uma pessoa e uma causa. Deus, no Antigo Testamento, ele questionou. Ele olhou e disse: não há nenhum que se coloque na brecha. Não há ninguém. Em Isaías também fala, não há nenhum intercessor. Mas em Hebreus 7, 25, a palavra diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Jesus está para sempre. Ele se colocou na brecha entre eu e Deus. E Ele está intercedendo por mim, aleluia, neste momento. Romanos 8,34 diz assim: quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou, está sentado
no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos condenará se Jesus está intercedendo por nós? Quando eu falo sobre intercessão, eu lembro daquele momento onde o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas. E a palavra diz que, enquanto eles estavam lutando, Moisés estava lá no monte intercedendo por eles. E conta que enquanto Moisés estava com seus braços levantados, o povo prevalecia contra o inimigo. Mas quando os braços de Moisés começavam a ficar cansados e ele abaixava, então os amalequitas prevaleciam contra Israel. Até que Ur e Arão foram ajudar a Moisés para sustentar os braços dele. E ele ficou com seus braços estendidos até que o povo aniquilasse os seus inimigos. Jesus está com seus braços estendidos, intercedendo por cada um de nós. E é por isso que, como o povo de Israel, nós estamos prevalecendo contra o nosso inimigo. Paulo disse: graças a Deus que me faz andar em vitória em Cristo. Você não está andando em derrota, em luta. Você está andando em vitória, porque você tem alguém que está intercedendo por você. Alguém que se colocou entre você e a sua causa. Ele é o nosso intercessor. Quem nos condenará se Cristo está intercedendo por nós? Aleluia. E por último, ele também é o nosso pastor. Nosso sacerdote, advogado, intercessor, e ele também é o nosso pastor. Hebreus 13, 20 diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele é o nosso bom pastor. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você tem um pastor. E o seu pastor, ele está cuidando de você. Você não precisa se preocupar, andar ansioso, porque você tem um pastor. Quando você vai para os Salmos, e você lê Salmos 22, você vê que o Salmos 22 é uma profecia sobre o que ia acontecer com Jesus na cruz, o seu sofrimento. Tanto que Salmo 22 começa trazendo aquela frase que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então ali tem toda a revelação do sofrimento de Jesus, daquilo que ele padeceu na cruz. E aí você vai para o Salmo 24. No Salmo 24 é uma profecia sobre o Rei da Glória. Está dizendo: abri os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Amém? E dentro do nosso contexto, o Salmo 22 é algo que já aconteceu. Jesus já padeceu na cruz, já sofreu. O Salmo 24 é algo que vai acontecer quando o Rei da Glória voltará para pegar a sua igreja, para buscar a sua igreja. Amém? E o nosso contexto hoje, nós estamos vivendo no Salmo 23. Ele é o nosso pastor. E de nada nós temos falta. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos conduz junto às águas de descanso e ele refrigera a nossa alma. Aleluia, ele nos guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Esse é o seu pastor, essa é a sua realidade hoje. Ele é o seu pastor e de nada você tem falta. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque Ele está com você. Ele prepara diante de você uma mesa, aleluia, na frente dos seus inimigos. Mas você não precisa temer os seus inimigos, porque Ele já derrotou os seus inimigos. Ele já aniquilou os seus inimigos. E Ele unge a sua cabeça com óleo. Aleluia. E o Salmo continua dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
Aleluia. Todos os dias, porque Ele é o seu pastor. Porque Ele é o seu pastor diante de Deus neste momento. Bondade e misericórdia está disponível para você. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus irá suprir cada uma das vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que é todas as necessidades. Nós muitas das vezes colocamos esse versículo apenas na questão financeira, mas está dizendo bem claro: o meu Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? É a salvação do seu marido? É que Deus alcance o seu filho que está perdido? A sua necessidade hoje é cura para o seu corpo? Cada uma das suas necessidades será suprida porque Ele é o seu pastor. E porque Ele é o seu pastor, você não tem falta de nada. Você é um vencedor absoluto em Cristo. Você anda em vitória. Você é mais do que vencedor em todas essas coisas. Em todas essas coisas, você pode declarar com confiança, com certeza, porque você tem um pastor diante de Deus. Aleluia, Ele é o seu pastor e de nada você tem falta. Aleluia. Então Ele é seu sacerdote. Declare isso comigo: Ele é meu sacerdote, meu advogado, o meu intercessor, e Ele é o meu pastor. E a palavra diz em Daniel que o povo que conhece o seu Deus fará grandes coisas, fará proezas. Quando você pega essa revelação de Jesus e faz uma verdade disso na sua vida, o resultado é grandes coisas, são proezas, são coisas extraordinárias acontecendo. Aleluia! O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia! Você precisa estar consciente de quem é Jesus hoje. Não apenas de quem Ele foi, não apenas do que Ele fez, mas também do que Ele está fazendo agora. Ele é o seu representante diante de Deus, o sumo sacerdote. Aleluia! Ele é o seu advogado, Ele é o seu intercessor. E Ele é o seu pastor. Aleluia! Quando você tem revelação disso, a fé se levanta dentro de você de uma forma violenta, de uma forma não passiva. Porque muitas das vezes nós olhamos para a situação e estamos agindo de forma passiva, mas quando nós temos consciência de quem é o nosso Deus, temos consciência de que Ele é o nosso sacerdote, isso está vivo dentro de nós. Ele é o meu advogado, isso é uma realidade para mim. Ele é o meu pastor, Ele é o meu intercessor, e eu creio nisso todos os dias. Então você se levanta indignado contra as mentiras de Satanás, você se levanta indignado contra a enfermidade, você se levanta indignado contra a miséria, você não aceita isso, porque você sabe que maior é aquele que está em você, você conhece o seu Deus, você sabe quem Ele é. Aleluia! E uma fé violenta se levanta dentro de você. Você está tão cheio dessa verdade, que você não se contenta mais em viver dessa forma, porque você sabe que Cristo já conquistou uma vida abundante para você. Mas por que eu não estou vivendo ainda? Porque é pela fé. Você agarra, você pega, você toma posse disso pela fé. Aleluia, glória a Deus. E quando essa fé se levanta, você fica no comando. Quando essa fé violenta, essa fé agressiva se levanta dentro de você, essa indignação santa se levanta dentro de você, você fica no comando das coisas. Talvez o diabo estava dizendo como ia ser, talvez o diabo estava dizendo o que ia acontecer, ou o que não ia acontecer. Mas agora você se levantou na posição de filho de Deus, cheio de autoridade, porque você sabe quem é o seu Deus. Voltando à história de Davi e Golias, Golias estava no comando por 40 dias, ele estava ditando as regras. E ele afrontava: será que tem homem aí para me enfrentar? E todo mundo lá com medo.
até que Davi chegou e acabou a farra de Golias. Hoje você vai se levantar em fé, conhecendo o seu Deus, e a farra do diabo vai ter que acabar na sua vida. A farra do diabo vai ter que acabar na sua casa. Você não vai mais se contentar. Aqui não, diabo, aqui não. Davi se levantou indignado contra Golias. E a palavra diz, aleluia, que ele matou, acabou com Golias. A palavra diz que Davi determinou como seria o resultado. Golias estava dizendo: eu vou te matar, eu vou acabar com a sua raça. Mas Davi tinha a última palavra. Hoje mesmo o meu Deus vai fazer isso. Hoje mesmo o meu Deus vai te dar nas minhas mãos. Hoje mesmo eu vou contra ti em nome do Senhor, e eu vou cortar a sua cabeça. Era um garotinho de 17 anos talvez, mas havia uma ousadia, porque ele conhecia quem era o seu Deus. Os outros estavam tremendo de medo, porque eles haviam se esquecido da aliança. Eles estavam olhando para o tamanho de Golias, ao invés de olhar para a aliança na qual eles estavam inseridos. Mas Davi, que tinha experiência com Deus, lá no íntimo, no lugar onde ninguém estava vendo, lá junto às ovelhas, enquanto ele estava cuidando delas, veio um urso, e ele se levantou em fé e acabou com o urso. Veio um leão, ele se levantou com ousadia e acabou com o leão. E agora se levantou Golias, porque ele conhecia o seu Deus, ele também se levantou com ousadia e acabou com a raça de Golias. E essa é a sua realidade hoje, amém? Se coloque de pé. Davi disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com espadas, com canhões. Veja, Golias estava indo contra Davi com coisas materiais, físicas. Mas Davi estava indo com o nome do Senhor dos Exércitos, que é muito mais forte, muito mais poderoso que escudo, que espada, que canhões. Talvez o inimigo está vindo contra você com a enfermidade, com dívidas, com problemas familiares. Mas existe algo maior. É o nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus. Quando você declara o nome de Jesus, os demônios se submetem. Quando você declara o nome de Jesus em fé, aleluia, o diabo ele tem que fugir. Aleluia. Nós oramos no começo, você determinando como você ia sair daqui nesta noite. Eu acredito que depois de ouvir essa palavra, você sairá daqui diferente. Essa não foi uma palavra de motivação, de autoajuda. Porque uma palavra de motivação, ela vai mexer com você e vai colocar você para buscar forças de você mesmo. E você vai buscar ser disciplinado. E você vai buscar a força de vontade para mudar. É isso que uma palavra de autoajuda faz. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você não está olhando para você, você está olhando para Jesus. Você está olhando para Jesus. E é interessante o que o livro de Hebreus faz. Ele apresenta, logo no começo, no capítulo 1, ele apresenta os anjos. Mas o escritor diz: Jesus está acima dos anjos. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome dele é mais excelente que o nome dos anjos. Ele apresenta Moisés, mas ele coloca Jesus acima de Moisés. Ele apresenta o sacerdócio de Arão, mas ele coloca Jesus como o grande sumo sacerdote. Ele apresenta os heróis da fé. Pela fé, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. E é maravilhoso ver tudo isso. Mas depois, no capítulo 12, ele diz: olhando para Jesus, ele coloca Jesus acima dos heróis da fé.
olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que começou, o autor, e aquele que vai fazer a sua fé concluir, a sua fé ter um fim, aleluia, ter um fim proveitoso. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, olhando para o seu sacerdote, olhando para o seu advogado, para o seu intercessor, olhando para o seu pastor, aleluia, você não vai temer. Aleluia. Aleluia. E hoje você pode se levantar com autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Teu nome é maior. Teu nome. Declare esse nome nesta noite. Aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. Só a igreja declarando o teu nome, só a igreja. Teu nome é mais alto. Aleluia, há poder no nome de Jesus. Os tronos, Aleluia. governos, Aleluia. oh, Aleluia, nome maravilhoso, teu nome santo. é mais alto, teu nome é Aleluia, maior, nome sobre todo teu nome. nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e adorar esse Jesus. Agora, se alguém perguntar para você quem é Jesus, você não vai declarar apenas o que ele foi ou o que ele fez. Você vai declarar o que ele está fazendo. Ele é meu sacerdote, o meu representante diante de Deus. E porque ele está diante de Deus em meu favor, eu posso estar diante de Deus com ousadia. Obrigado, obrigado, Jesus. Nós levantamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome está acima, muito acima de todo nome. Não há outro nome como o teu, Senhor. Poderoso é o nome do nosso Deus. Aleluia. E com consciência de quem tu és, aleluia, nós declaramos o teu nome contra toda enfermidade, contra as circunstâncias. Nós declaramos o teu nome contra o inimigo. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Jesus. Teu nome é santo. Aleluia. Pedro disse que não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Não há outro caminho, não há outro meio. Jesus é o mediador entre os homens e Deus. Ele é o caminho. E se por um acaso você está aqui nesta noite e ainda não recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador, para Ele também se tornar o seu representante diante de Deus, porque no momento que você recebe a Jesus, você se torna filho de Deus. Aleluia.
Se você está aqui nesta noite e ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, esta é a sua noite, este é o seu dia. Dê um sinal com a sua mão para receber Jesus nesta noite como seu Salvador, como seu Senhor. Alguém? Aleluia. Se você está aqui, você também se afastou dos caminhos, por algum motivo, não importa, mas você está aqui nesta noite, essa palavra com certeza falou com você. Essa é a sua noite. Você tem a oportunidade hoje de retornar para os braços do Pai. Se por acaso você está aqui nesta noite e quer retornar, dê um sinalzinho com a sua mão. Não perca essa oportunidade. Este é o dia. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas receba pela fé. Alguém? Amém. Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. E se por um acaso você também tem alguma enfermidade no seu corpo, alguma dor, enquanto nós estaremos orando aqui pelos pedidos de oração, você também pode estar vindo para receber oração. Amém? Se por um acaso você também já recebeu a Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo com evidências de falar em outras línguas. Amém? Glória a Deus. A irmã pode estar orando com ela, amém? Se por acaso você tem alguma dor, enfermidade, ou se você ainda está pensando sobre receber a Jesus ou voltar, nós estamos aqui esperando você. Você pode estar vindo, não tenha vergonha. E enquanto isso nós estaremos orando pelo Elcio. Ele precisa de restauração na família. Nós vamos orar também pelo Silvio. Ele está na UTI com cirrose. O Mateus, de 5 anos, ele levou um tiro na cabeça e está em estado grave no hospital. Tem também aqui o bebê da Patrícia. Patrícia está gestante de 5 meses e descobriu que o seu bebê não tem rins. E tem também aqui o Marcos, que fez um transplante de rins e está em recuperação na UTI. Vários casos. Quando nós olhamos para esses casos, às vezes um parece ser mais difícil que o outro, mais complicado, mais assustador. Mas nada disso aqui está acima do nome de Jesus. Não importa o nome do problema. E nós vamos orar pelo Silvio, pelo Elcio, pelo bebê da Patrícia, pelo Mateus, pelo Marcos. E eles serão alcançados através da tua intercessão, da sua oração neste momento. Feche seus olhos. Pai, nós declaramos cura, nós declaramos libertação, nós declaramos restauração agora, em nome de Jesus. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, poder de ressurreição, está alcançando eles agora e trazendo ressurreição, restauração para esses corpos, em nome de Jesus. Nós declaramos cura, nós declaramos em nome de Jesus, curados para a glória de Deus, restauração na família, aleluia, eles saindo da UTI, eles sendo restaurados. O Mateus, de 5 anos, aleluia, que está em estado grave, sendo alcançado agora, e o impossível acontecendo na vida dele, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, e nós declaramos cura e libertação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Declare: santo, Deus clama, aleluia. Santo, toda criança